De onde você tirou essa vida? De onde você tirou essa verdade, esse amor, essa justiça, essa generosidade, essa compreensão, essa verdade, essa transparência, essa simplicidade? Da onde vem isso? Porque os escribas e fariseus não nos mostraram isso. Eu não trouxe de algum lugar, eu sou esse lugar. Eu não tenho uma vida para te dar, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. É por isso que nós olhamos para Ele, e a primeira coisa que precisa acontecer na nossa cabeça é que a gente não consegue mais viver o que a gente vive. Transformação. A ressurreição de Cristo aponta para a vida. E todos aqueles que são crucificados com Ele, que estão dispostos a matar a si mesmos, a sua natureza e o seu pecado, começam a viver a verdadeira vida em Cristo, ressurretos com Ele, sepultados com Ele, ressurretos com Ele. Você já percebeu nesse mundo que a gente não discute o desejo, a gente discute o direito. Nós discutimos o direito. Eu tenho o desejo de fazer tal coisa, vamos discutir isso. Pode ou não pode? Não, você tem direito a ser feliz, você tem direito a fazer o que você gosta, você tem direito de decidir, fazer suas escolhas, você tem o direito de seguir o caminho que você quer, você está perseguindo a sua felicidade, você tem o direito de buscar o que você quiser e tem liberdade para fazer o que você quer. Eu estava dizendo para os jovens do acampamento, aliás, o nosso acampamento está sensacional, acho que é o maior que a gente já fez como igreja, juntando adolescentes, jovens adultos, e o tema lá é essa guerra, nossa guerra contra a carne. O tema de uma guerra foi muito legal. Eu falei sobre a camuflagem, que a gente esconde o pecado e usa um traje camuflado, inventamos histórias para dizer que são nossas escolhas, que é uma questão cultural, mas nunca queremos olhar para dentro. E me deram também o tema para falar sobre a granada, que quando explode, ela destrói num raio de 50 metros todo mundo que está ao redor. E que às vezes nossas escolhas explodem outras pessoas, como nós também já fomos feridos por outras explosões. Vida comunitária, limites, enfim. E estava dizendo para eles que você não é livre para fazer o que você quer. Liberdade não é poder fazer o que você quer. Liberdade é o direito que você tem de fazer o que é justo, o que é bom, o que é correto, o que é plausível, o que é santo. Ah, mas eu só posso fazer isso daí, então eu não sou livre. Se você quer fazer o que é injusto, o que é mal, o que é errado, não é liberdade. Significa que você é escravo. Porque liberdade não é poder fazer o que você quer. Liberdade é poder decidir o que você quer. Porque a sociedade canonizou o direito. Aliás, canonizou o desejo e luta pelo direito. Ninguém discute o que você quer. O que você quer é santo e justo. Nós vamos discutir o direito. Eu dei um exemplo lá, bobo, mas que acho que tem a ver. Se eu chegasse ali para Joyce e falasse, ó, eu quero dar um tapa no Rubinho, pode? Vamos discutir o direito. Pode ou não pode dar um tapa no Rubinho? Depende, se o Rubinho fez alguma coisa para você, se fizer, acho que pode. Mas depende, se for uma coisa muito grave, se ele der um tapa em você, você pode dar um tapa nele também. Mas se ele falou uma mentira, depois de acordo com a mentira, você pode fazer alguma coisa. Discutimos o ato. E ficamos aqui discutindo se deveria dar o tapa, não deveria dar o tapa. Mas alguém levanta e fala, pera, posso discutir uma outra coisa? Por que você quer dar o tapa no Rubinho? Porque ninguém discute o que a gente quer. Porque o que a gente quer é santo. Porque temos liberdade de fazer o que queremos, mas somos escravos do que queremos. Somos escravos de nós mesmos. Você diz que é livre porque você pode escolher quem você quiser para fazer o que você quiser, mas você é escravo desse desejo. Você é livre para ter sexo com quem você quiser, não percebeu que você é escravo da sexualidade. Você é livre para fazer negócios com quem você quiser e quer ser livre para decidir o quanto você pode explorar ou não, mas você não percebeu que você não é livre, você é escravo dessa ganância. Você é escravo dessa falsidade. Você é escravo desse desejo. Liberdade não é poder fazer o que se quer. Liberdade é ter a vontade correta de Cristo dentro de nós. Liberdade é podermos dizer para nós mesmos, não.
Porque se você só pode dizer sim, você não é livre, você é escravo. Você só é livre quando você puder dizer não para o seu próprio desejo. A questão do desejo, ela é antiga, mas nunca ninguém quer colocar o tempero do pecado que explica a maldade humana e a escravidão do pecado. Por que eu digo isso? Porque não há sentido de morrer com Cristo, como nós lemos no texto, se eu não reconhecer que eu preciso matar essa vida para reviver na vida dele. Páscoa é a alegria da nossa vida. É olhar para a cruz e dizer: foi ali que eu morri e é ali que eu nasci de novo. É ali que eu recomeço. É na doação de Cristo e na sua morte que foi sepultado o meu pecado e eu mesmo. E é nele, na sua ressurreição, que eu começo a viver de novo. Mas não segundo as minhas paixões, mas segundo a sua vontade. Nós costumamos dizer assim: vou explicar a minha vida. Aqui estou eu, o que eu gosto, meus hobbies, as coisas que eu faço, o futebolzinho que eu assisto, o dia que eu gosto de sair. Isso aqui é uma parte da minha vida, porque nós dividimos a nossa vida em compartimentos. Aí eu tenho uma outra, essa aqui é a minha família. Minha mulher, meus filhos, ou meu marido, meus filhos, meus pais. Isso aqui é a minha família. Aqui eu cumpro o meu papel, aqui eu sou quem eu sou, aqui eu sou pai. Aqui do lado tem as extensões da minha família e meus agregados. Tem meu sogro, minha sogra, meus cunhados, minha cunhada, meus parentes, meus primos, meu tio. A herança com os meus irmãos, com meu, sabe? Aqui é uma brigaiada desgraçada, mas isso aqui é uma outra parte da minha vida. Eu tenho uma outra parte da minha vida, isso aqui é o condomínio que eu moro. Eu sou subsíndico, eu brigando, o cara do apartamento 26, eu odeio aquele cara, o cachorro dele mordeu o meu, o outro estacionou o carro na minha vaga. Aqui é uma outra vida que eu tenho. Aqui eu tenho meu trabalho, as coisas que eu faço, sabe? Aí é uma dor de cabeça desgraçada, tentaram puxar meu tapete, assim vai. E aqui tem o pessoal, os meus amigos da faculdade, meus amigos da escola, a galera da antiga. E aqui tem a igreja, que eu vou no domingo. Olha ali a minha paz, viu? Domingo eu vou lá, desopilo, rezo um pouco. Ali eu ouço a Bíblia. É legal ouvir um pouco a Bíblia. O pastor lê lá umas palavras bonitas. Tem os cânticos que eles fazem. A gente fica até dá uma voada. Aleluia. Aí vem aquela frase bem que o culto podia durar para sempre. Aqui a gente sente que está no céu. Aqui está tudo maravilhoso. Eu costumo dizer que esse lugar aqui, me inclua, eu estou dentro dele. Esse aqui é o festival da hipocrisia. É ou não é, irmão? Aqui a gente sorri. Eu não sorrio assim na minha casa. Eu não digo esse bom dia que eu digo aqui lá no meu trabalho, nem para o cara do apartamento 25 lá do meu prédio. E se for falar do meu sogro, da minha sogra, dos meus cunhados, da herança, isso aí que eu não falo mesmo. Aqui eu falo. Aqui eu abraço. Aqui eu digo frases do evangeliquez, sabe? Que eu aprendi. Tem várias, quer ver? A paz do Senhor. Deus abençoe, varão. Essas são boas. Em nome de Jesus. Se Deus quiser, Deus é Pai. Deus está me honrando. Nós temos um vocabulário e um monte de clichês evangélicos que só funcionam aqui dentro das quatro paredes. Ou quando o jogador de futebol dá entrevista e fala um monte de frase. Só quando ele mete o pontapé é que as frases vão por água abaixo. Ele chuta todas. Quando ele finge que está machucado, rola, finge de morto, demora para sair de campo, né? Faz cera. Aí no fim ele fala glória a Deus. Deixa para lá. Esse tipo de evangelho falso, hipócrita, mentiroso, que ele funciona na nossa boca e funciona nesse mar de hipocrisia chamado reunião de domingo. Porque nós dividimos a nossa vida assim, porque nós não morremos ainda. Aliás, o verbo viver ou estar vivo é também um sinônimo de esperteza. Esse cara é vivo, hein? Viva esperto. A ressurreição de Cristo
precisa nos dizer que nós precisamos morrer. Pega uma chave de fenda e desmonta essas 4 paredes, porque igreja não é lugar que você frequenta. Igreja é o corpo de Cristo que somos, discípulos do Mestre, redimidos e dispostos a estar crucificados junto com Ele todo dia. E aqui eu entendo que a vida que eu tenho não é vida sem Ele. Por isso eu tenho a mente de Cristo e carrego dentro de mim as mesmas atitudes ou os mesmos sentimentos que estavam em Cristo, de Filipenses 2,5. É aqui que eu tenho as leis do Senhor escritas em tábuas de carne e não em tábuas de pedra, tão por dentro e não por fora. É aqui que foi lavado não o exterior do copo, mas o interior da minha vida,